Olá, alunos, tudo bem? Seja bem-vindo aí ao nosso segundo encontro, né? Nossa segunda aula. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o bloco 1, tenham feito lá a pesquisa dentro da comunidade de vocês sobre cooperativismo e associativismo. Não deixa de compartilhar essas informações no fórum, é muito importante. Quero ouvir lá qual foi a associação que você visitou, né? Qual foi a associação que você pesquisou, né? Nesse momento de pandemia, talvez não possa ter feito uma visita, mas pode ser um relato aí de uma visita anterior, né, a uma cooperativa e a uma associação. Dentro agora da nossa segunda aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o perfil do administrador dentro do processo contemporâneo. E agora eu vou projetar os nossos slides para a gente começar a aula de hoje. Sejam bem-vindos. Então, hoje a nossa aula é o perfil do administrador, né, das cooperativas dentro do contexto contemporâneo. O objetivo da aula de hoje, a gente vai discutir um pouquinho sobre o papel das cooperativas no desenvolvimento regional e o perfil do administrador de cooperativas dentro do contexto contemporâneo. Dentro desse primeiro momento, eu venho trazendo aí um conceito de cooperativismo contemporâneo de Moralto e Costa, 2001, onde eles dizem o seguinte, que cooperativismo é uma das formas avançadas de organização social civil, né? Bem interessante, pois proporciona o desenvolvimento socioeconômico aos seus integrantes e à comunidade, resgata a cidadania, o meio, né, desse processo de participação e o exercício da democracia, né, como liberdade e autonomia. Ainda trazendo alguns conceitos de cooperativismo, agora em 2012, a véspera aí do Rio Mais 20. João, o que foi o Rio Mais 20? Vamos abrir aí uma aspa para falar um pouquinho sobre o Rio Mais 20. O Rio Mais 20 foi um dos maiores eventos de sustentabilidade do mundo. Aconteceu no Rio de Janeiro, em 2012, e teve participação aí de vários países para discutir sustentabilidade. Como é que funcionava? Cada país trazia sua experiência de sustentabilidade. Olha, eu estou trabalhando com energia eólica, eu estou trabalhando com energia solar, eu estou trabalhando com a agrofloresta, eu estou trabalhando em processo de reciclagem. Então, cada país ia trazendo sua experiência e os demais representantes de outros países iam pegando aquilo ali como exemplo, né? Então, um grande network aí para discutir sustentabilidade. Mas aí, nesse período, Juliano Lopes lança um livro, né? Cooperativismo Contemporâneo, o caminho para a sustentabilidade, que aponta as questões como uma das soluções para o desenvolvimento sustentável e alerta. O Brasil aparece no último lugar do ranking das maiores economias do mundo que apostam em cooperativismo. Então, o cooperativismo contemporâneo é o caminho para a sustentabilidade. E aí eu coloquei essa imagem aí embaixo com o símbolo do cooperativismo e dizendo é o caminho para a sustentabilidade. Então, a gente vai discutir isso bastante. Ainda, ele aponta que os indicadores, né, sobre a importância do cooperativismo, ele está fundamentado para o movimento. Que movimento seria esse, João? O movimento das cooperativas sair um pouquinho da área agrícola do campo e tomar aí aspectos de cooperativa no mundo contemporâneo, cooperativas de transporte, cooperativas de crédito, cooperativa de professores. Então, juntar aí um grupo dentro dessas novas profissões que surgem, né, e desenvolver cooperativas para reduzir o custo e elevar os serviços com maior facilidade para o consumidor final. Ele diz o seguinte: atualmente as cooperativas no Brasil, o Brasil conta com 5.314 cooperativas
e 15,5 milhões de pessoas cooperando, né, dentro do processo por um mundo melhor. Outros dados aí você pode encontrar no Anuário das Cooperativas Brasileiras, que está lá no AVA, está postado lá no AVA, e é o anuário de 2020, do ano passado. Então, o sistema das cooperativas brasileiras, né, a Organização das Cooperativas Brasileiras, traz isso, e eu não deixe de dar uma lida no material que está lá no AVA. Isso é importante, não só assistir às videoaulas. E nesse anuário ele traz um balanço, né, ainda de 2020, que ele aponta que o faturamento, né, das cooperativas em 2020 foi 308,8 bilhões de reais. Então, isso é interessante a gente começar a discutir esses números, né? A eficiência da economia das cooperativas também, né? Então, ele aponta aí que teve 14,8 bilhões, né, de apuração das sobras, né? O que seriam as sobras que a gente discutiu lá na aula anterior? Relembra aí, as sobras é o que a gente não chama dentro do aspecto de lucro, né? Seria o que excedeu todo os meus pagamentos, e essa sobra eu posso ratear, ou seja, dividir pelos membros da cooperativa, eu posso reinvestir em melhoramento da cooperativa. Em termos de patrimônio líquido, as cooperativas alcançavam em 2020 126,4 bilhões, né? E nos ativos registrados de 494,3 bilhões de reais. São números interessantes que pode ainda crescer. Se a gente apresentou isso em 2020, em um momento de crise, né? A gente tem tudo aí para crescer com o cooperativismo. Apesar, aí ele vem explicando, né? Apesar da crise aí, que veio um desafio, né, imposto aí pela pandemia do Covid-19, o presidente ainda do sistema, né, das organizações de cooperativas brasileiras, Márcio Lopes de Freitas, ele ressalta ainda que o movimento das cooperativas continua crescendo e se destaca como agente importante para a economia nacional. Então, isso é muito importante, que a gente comece a pensar o crescimento dessas cooperativas. E aí eu trouxe também Freitas, né, fresquinho, aí, né, novo, de 2021, e ele traz o seguinte, que assim como nós queremos ver os nossos modelos de negócio se posicionar dentro de um setor cada vez mais eficiente, competitivo, né, com as lideranças inovadoras, né, e a gente já começa a falar aí sobre os tipos, bora dizer assim, inovadores de liderança, né, essa questão da inovação dentro da liderança das cooperativas, sair daquela questão tradicional e abarcar e buscar algo novo, né? Ser mais ousado aí dentro da gestão. Ele ainda traz o seguinte: somos um sistema que trabalha diariamente pelo desenvolvimento sustentável e o cooperativismo brasileiro, né? Assim continuaremos. Então é interessante aí essa fala de Freitas. Mas não poderia deixar de falar sobre o programa, né, Aprendiz Corporativo da Sescop, né, uma cooperativa do Rio Grande do Sul que abre as portas para o mercado para alunos, né, de 14 a 26 anos, né, que seriam aí a vaga do primeiro emprego, né, o jovem aprendiz, né, eles trabalham com cooperativa, o jovem aprende uma profissão e também entra em contato com a cultura cooperativista. Então, isso é interessante, porque ele vai falar sobre os valores de igualdade, solidariedade, honestidade, transparência. Então, o que se vê em outros municípios, né, em outros lugares, a questão do jovem aprendiz, só direcionado ao curso técnico, mas recepcionista, administração, né, cursos direcionados à saúde, no Rio Grande do Sul, eles incentivam o jovem também a
uma cultura do empreendedorismo e do cooperativismo. O jovem aprendiz, além dessa formação técnica profissional, o programa contribui ainda para a inclusão social e desenvolvimento das comunidades. Em 2016, o jovem aprendiz cooperativo, né, atendeu a jovens, né, e todos os contratos de registrado de carteira de trabalho, né, por mais de 100 cooperativas gaúchas. Então, as cooperativas também abraçaram essa ideia aí do aprendiz corporativo, né? O jovem aprendiz. Mas não podemos falar de cooperativismo e desenvolvimento local sem a gente falar sobre o PRONAF, né? Que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Então, cabe lembrar que muitas das famílias, né, que cada ano mudam dentro de condições sociais e econômicas devido ao trabalho desenvolvido pelas cooperativas, né? E vem disponibilizando aí linhas de crédito que possa, dentro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, investir em recursos próprios e linhas de crédito aí, estimulando também as habitações rurais e urbanas. Isso é muito importante. E também a gente tem até a assistência técnica de extensão rural, né, que a gente não poderia deixar de citar nessa aula. Na medida que a agricultura, o agricultor vai acessando os créditos, há uma transformação na sua realidade, né? Pois os créditos, eles vêm trazendo aí algumas, bora dizer assim, modificações dentro de sua estrutura de renda, conquista, significando uma melhor qualidade de vida. E aí, onde entra a assistência técnica de extensão rural para dar esse apoio técnico de produção e comercialização, que é muito importante. Eu tenho que produzir, mas eu também tenho que comercializar. E aí, não podemos esquecer também do processo de agroecologia, né? Com o desenvolvimento de projetos alternativos, né? A agroecologia vem trazendo essa proposta de projetos alternativos como bioconstrução, né? Construção baseada em reciclados, né? Não poluentes, a agroecologia. A gente vem falando hoje bem dentro da atualidade da agrofloresta, né? Então, as cooperativas devem encarar esse debate não como uma visão romântica, mas sim como uma visão sustentável. Por que não uma visão romântica? Porque tem que ser sustentável. Não é porque tem que ser sustentável naquele romantismo de colocar lá porque eu estou fazendo bem. Não, eu tenho que pensar nisso em sustentabilidade local. E aí onde a gente começa a falar sobre a economia solidária. A agroecologia, ela vem também no nicho da economia solidária. E dentro dessa economia solidária, a gente tem que pensar em fortalecimento dos nossos núcleos. Eu tenho que comprar no supermercado do meu bairro, eu tenho que consumir os produtos do meu bairro para que o meu bairro cresça. Se eu saio do meu bairro e vou comprar em outro bairro, eu estou fortalecendo a outra comunidade, não a minha. Então, dentro dessa questão de sustentabilidade, a gente vai falar sobre economia, geração de renda e desenvolvimento regional, e aí vamos também falar sobre as políticas públicas que servem aí para regularizar bora dizer assim, esse meio de campo das cooperativas. E a agroecologia, ela tem a questão cultural e social, e aí vem todo um conceito baseado em mentes, bora dizer assim, sustentáveis, e vem também discutindo o aumento aí da biodiversidade, né? Porque a gente também fala sobre agrofloresta. Não podemos esquecer que as cooperativas entram dentro do processo de cooperativas de sustentabilidade, e aí eu trago a cooperativa de energia, né, pelo sistema aí de organização de cooperativas brasileiras, com o apoio aí às cooperativas alemãs, que vêm investindo em energia solar. Eles vêm aplicando energia solar na minha casa,
Minha Vida, naquele programa Minha Casa Minha Vida. Então, a gente tem núcleos. Eu fui fazer visita ao núcleo da Casa Minha Vida, em Juazeiro, Bahia, né? E lá eles colocaram energia em todos os blocos, aonde gera energia para as casas, e o residual vai para a rede da Coelba, né? Que na Bahia é Coelba, vai para a rede da Coelba, e isso, todo o crédito, essas pessoas recebem revertida em cursos e treinamentos, capacitações desses moradores desse bairro. É bem interessante. Ainda falando agora sobre o perfil, mudando um pouquinho aí, falando sobre o perfil do administrador das cooperativas, a administração de cooperativa hoje significa entender o mercado, tanto financeiro, econômico, mercado interno, mercado externo, pensar em recursos humanos, contabilidade, custos, qualidade, marketing, venda, né? Esses meios necessários que qualquer empresa, qualquer negócio precisa. E a cooperativa tem que interpretar. Eu tenho que fazer marketing dos meus produtos. Meus produtos têm que seguir um ISO de qualidade, um selo, seja um selo internacional, como o selo Eurep Gap, Brasil Gap, né? Internacionais, seja ele os selos de qualidade ISO 9000, ISO 9001, né? Então, que vai tratar muito sobre qualidade, o ISO 14000. Então, eu tenho que pensar também na contabilidade da cooperativa. E lembrando que a gente está montando um grupo de 20 pessoas, né? A cooperativa tem um mínimo aí de 20 pessoas, aí a gente está lidando com seres humanos. E quando a gente lidar com seres humanos, a gente tem que ter um certo tato, né? Para não magoar, não machucar e pensar no bem comum. Cooperativismo é isso, pensar no bem comum, todos em mão dadas, caminhando para a mesma direção. Todos estão jogando ali no mesmo time, na mesma direção. Isso é interessante. E essa visão é holística, né, de tudo. Então, hoje a nossa aula a gente falou um pouquinho sobre a questão da cooperativa na contemporaneidade, o perfil desse gestor dentro de um mundo, né, que vem passando por várias transformações tecnológicas, né, transformações de pensamento, de cultura a partir do Covid-19, a gente tem que refletir bastante. Então, essa foi a nossa referência da aula de hoje, Morato, né, e Costa, e também Farias e Gil, um falando sobre cooperativismo na era da globalização e outro falando sobre cooperativismo, que é o nosso módulo, esse segundo. Então, não deixa de ler o módulo novamente. A aula de hoje a gente finaliza por aqui. Quero agradecer a participação de todos e não deixe, em momento algum, de acessar o nosso material. Lembre que nessa unidade teremos mais um fórum, né, uma atividade em grupo, 3 alunos, onde vocês vão fazer uma pesquisa. Qualquer dúvida, coloca lá no fórum Tira Dúvida, que eu e os tutores estaremos com vocês. Um grande abraço e uma boa semana.